Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme Rocha do time de Research aqui da Sarinvest e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre um tema que é bastante debatido aqui no mercado financeiro, que é a questão da sigla ESG, né? Aí o Environment Social Governance. Bom, primeiro começando no E, Environment. Aqui a gente vai estar lidando certamente com o meio ambiente, ou seja, em questão de como a companhia ela vai usar os seus recursos de energia, como ela está responsabilizada por o meio ambiente que ela atua. A segunda sigla seria o S, Social, ou seja, vai ser as partes da responsabilidade social da companhia. Como que é esse quórum como é o quórum entre mulheres e homens dentro da empresa, como que é a pesquisa de satisfação dos clientes, como ela se comporta diante da sociedade. E por final a gente tem a letra G, a parte de governança corporativa. Aqui a gente vai estar lidando com toda a questão do conselho da empresa, os seus gestores, administradores, qual que é a transparência dessa empresa, qual que é toda a questão de auditoria dela, como são auditados os balanços, os demonstrativos, enfim. Mas a palavra transparência ela resume muito bem. Apesar de muitos investidores não adotarem ESG como critério, principalmente porque isso não está relacionado à questão financeira da empresa, à questão contábil, a gente pode ver que sim, rentabilidade pode ser sinônimo de sustentabilidade. Uma companhia de setor industrial que demanda muita energia no seu processo produtivo. Em vez dessa empresa ela comprar energia, seja no mercado livre, seja no mercado cativo, eles podem investir numa matriz própria de geração sustentável, como por exemplo um campo de painel solar. Apesar do CAPEX, do investimento no curto prazo ser um pouco mais alto, no longo prazo a gente vai ver que a empresa vai se beneficiar desse movimento, afinal ela vai ter menos custo energético do que se ela estivesse comprando regularmente energia ao longo dos prazos. Agora falando um pouquinho de valor. Apesar de quando o investidor vai olhar para uma companhia, ele vai olhar para o book value, para o valor contábil dela, o quanto ela pode estar descontada, a empresa também carrega um valor que não necessariamente está relacionado a dinheiro. E esse valor é o que eu mencionei, o valor da sigla, seja um valor ambiental, com a empresa ela valoriza o social, a governança, e por não ser contabilizado este valor, muitas vezes os investidores deixam de lado. Mas esses valores a gente consegue enxergar eles em sociedade. Uma empresa que se preocupa com o meio ambiente onde ela atua, uma empresa como, por exemplo, de papel e celulose que se preocupa com o reflorestamento da área, se preocupa com a fauna da área, vai estar conseguindo manter uma sustentabilidade para o seu negócio, para o seu business por muito mais tempo. Por exemplo, para uma empresa de cashback, uma empresa uma financeira, quão preocupada ela está com o social, com os seus clientes, como que ela atende a parte de idosos, como que ela atende a parte de deficientes. Quando a gente olha para esse tema, a gente tem que olhar até onde a empresa ela consegue cooperar, onde a empresa consegue ajudar. A gente não pode estabelecer um limite específico e esperar que as empresas atendam. A gente tem que olhar sempre para o quanto a empresa pode conseguir e como ela pode conseguir mais. A gente tem que estar perguntando para a empresa quais medidas estão sendo tomadas, quais são os planos, vocês têm determinadas preocupações. E são nesse ritmo que a gente vai conseguir olhar mais de perto para como as empresas estão tendo responsabilidade com isso e colocar, afinal, nossos critérios de ESG nos nossos investimentos. Trago aqui um exemplo para vocês, como por exemplo o caso da mineradora Vale. Bom, a gente sabe muito bem o que aconteceu com a empresa Vale, principalmente relacionado às barragens em Brumadinho, em Mariana, mas agora eu volto naquele tema que eu falei sobre limites. Em determinado momento, a empresa tinha uma responsabilidade que não foi cumprida e a gente viu isso acontecendo, com a empresa perdendo bastante valor de mercado após os acontecimentos. Mas e agora? A gente não vai mais investir em Vale? Pelo contrário, a gente tem que olhar como está a empresa agora, qual que é a preocupação deles no momento, seja com as famílias que foram perdidas, com as terras, o que aconteceu, como que ela está lidando com isso agora, como que está o estado das barragens no momento, enfim. Analisar aonde a Vale ela tem até onde ela tem esse limite de responsabilidade e onde a gente pode compreender. Bom, eu não consigo dizer para vocês se a Vale é ou não uma empresa ESG no momento, então fica o nosso critério. Como que a gente vai olhar para as empresas e, dado os nossos valores, as nossas questões morais, como que a empresa ela pode se encaixar nesses critérios e fazer valer o nosso dinheiro? Afinal a gente vai estar investindo para o crescimento da empresa, mas a gente também está investindo como eu falei, na responsabilidade da empresa que ela tem. Afinal, ninguém quer investir numa empresa que tem histórico de corrupção. Ninguém quer investir numa empresa que tem histórico de má transparência. Então, como eu falei, não é um conceito contábil. A gente não consegue enxergar em valor como está a governança corporativa de uma empresa. Mas a gente consegue ver com os nossos critérios e fazer a nossa avaliação. Show! O que a gente viu aqui então é que dá para a gente ganhar dinheiro com nossos investimentos, e ao mesmo tempo, dado o critério ESG, a gente tem uma responsabilidade ambiental, social, de governança. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O tema ESG ele é muito complexo
ele é muito abrangente, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, querem entrar um pouco mais na discussão, procura aqui a gente da Saninvest, a gente faz questão de conversar um pouco mais sobre o tema, analisar as empresas e ver se elas atendem ou não os critérios. E isso que é muito legal, afinal a discussão, o debate que é muito importante. Esse foi o vídeo, não se esqueçam de dar um like, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para quem gosta de conversar sobre o tema. E muito obrigado, a gente vai se ver mais vezes. Tchau!